Como você está acompanhando com a gente, o Balanço está fazendo sabatinas com os principais candidatos ao governo do estado de Goiás. Nós queremos saber quais são os principais projetos para a região do entorno do Distrito Federal. A ordem dessas sabatinas foi definida por sorteio com os representantes dos candidatos. São 4 candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral. A gente vê agora o perfil do candidato Wilder Moraes, do PL. Wilder Pedro de Moraes nasceu em 29 de junho de 1968 em Taquaral de Goiás. Formado em engenharia civil, construiu sua própria trajetória profissional no setor da construção civil e fundou a própria construtora antes de entrar na política. Já na política, teve a primeira passagem pelo Senado entre 2011 e 2019. Também ocupou as secretarias estaduais de Infraestrutura e de Indústria e Comércio. Ao longo dos anos, se consolidou como uma das principais lideranças do PL no estado. Depois de um período fora do Congresso, Wilder retornou ao Senado em 2023 para um novo mandato, que vai até 2031. Em 2026, foi escolhido oficialmente pelo PL para disputar o governo de Goiás. Wilder se apresenta como candidato alinhado ao bolsonarismo e à direita política. Entre as principais bandeiras da campanha estão saúde, segurança, infraestrutura, empregos e desenvolvimento do agronegócio. Bom, ao meu lado, para conduzir essa entrevista, está o jornalista e comentarista político Vladimir Pofilho. E também, é claro, para que a gente possa fazer perguntas ao candidato sobre saúde, educação, segurança, eu conto com a participação do jornalista Yuri Ascar, que também já está aqui no estúdio. Bom, é o seguinte, teremos 30 minutos de entrevista e eu lembro o senhor candidato que quanto mais objetivas forem as respostas, mais oportunidades o senhor vai ter para falar sobre diversos assuntos, mais assuntos. Lembrando também que quando faltar um minuto, eu vou avisar para que o senhor possa fazer suas considerações e lembrando que a gente vai ser bem rigoroso nesse 1 minuto justamente para manter a paridade com os demais candidatos, né, nesse tempo. Eu vou fazer a pergunta agora e logo depois eu vou soltar o tempo, o cronômetro para que o senhor possa responder. Primeiramente, obrigado por estar aqui na Record Brasília. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que o senhor tem de proposta para saúde, educação, segurança, caso o senhor seja eleito? E quanto tempo o senhor tomaria essas medidas assim que tomar posse, uma vez sendo eleito, é claro? Vamos soltar o tempo? Tempo na tela, por favor, candidato. Alessandro, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no Balanço Geral, na Record. Cumprimentar aqui o Yuri, também o Vladimir, por estar hoje aqui falando um pouquinho do que a gente pensa aqui para a região do entorno de Brasília. Com relação à saúde, nós já estudamos um pouco aqui da saúde do entorno, mas do estado de Goiás como um todo. Nós queremos, nos primeiros 100 dias, fazer um levantamento de todas as áreas da saúde e tanto também da educação, da área de segurança pública. A região do entorno é uma região que cresce muito e eu queria até pedir desculpa aqui pela voz, pelo tempo com o jeito que está e a correria nossa. Mas nós estamos trabalhando muito para que a gente possa ter um levantamento dessa área como todo do entorno, para que a gente possa fazer uma ação enérgica a partir desses 100 dias. Até porque nós não sabemos como nós vamos receber a situação fiscal do governo. Nós tínhamos um saldo em caixa no passado, nós tínhamos que diz o governo, através dos levantamentos que a gente tem, e para a gente ter uma precisão de como nós vamos resolver a saúde, a segurança e a educação do entorno, para a gente ser preciso, eu acho que é melhor a gente ter essas informações para a gente avançar e a gente, logo depois de 100 dias, ações que interessam aqui para o entorno. Candidato, prefeitos opositores do senhor afirmam que parte significativa das emendas que o senhor destinou para o entorno foram usadas em custeio temporário ou em pequenas obras de pavimentação, o chamado asfalto eleitoral. Enquanto a região metropolitana segue sem uma estrutura hospitalar capaz de atender essas demandas da área de saúde. Como o senhor responde essa crítica dos seus opositores e quais os investimentos permanentes que o senhor pretende realizar no entorno, caso o senhor seja eleito? Vladimir, primeiro que as necessidades, eu, na condição de senador da República, quando nos chega para pedir uma emenda no nosso gabinete, eles chegam já com um pedido específico em qual área que eles querem atuar. E, modéstia à parte, eu posso dizer que eu sou o senador que mais ajudou, não só a cidade do entorno, mas todas as cidades do estado de Goiás.
Para você ter uma ideia, no meu primeiro mandato, eu coloquei emenda para os 246 municípios do estado de Goiás. E aqui no entorno não é diferente. Mas nós colocamos emendas não só para asfalto. Nós estamos colocando emendas hoje para ponte. Você está construindo uma ponte hoje que liga Valparaíso e Novo Gama, é emenda nossa. Se hoje nós temos a questão de implantar o VLT, que também é uma emenda de bancada nossa de quase 300 milhões, que vai ajudar a resolver a questão do transporte do entorno, é trabalho nosso. Assim foi a implantação dos corpos de bombeiros na região do entorno, é nossa. Também a questão da área da saúde. Se hoje o Hospital de Águas Lindas está equipado com 16 milhões, eu coloquei em 2017, que demorou anos para ser construído e entregue, também foi emenda nossa. Se hoje as erosões lá de Novo Gama, de Pedregal, Laga Azul, obras que estavam anos e anos, também foi minha emenda como senador da República. Se hoje nós estamos implantando a Universidade Federal em Cidade Ocidental, também foi um trabalho nosso. Eu fui relator em 2013, onde criou a rubrica para que nós possamos construir a universidade. Assim foi em várias as áreas, em todos os municípios. Candidato, em alguns municípios do entorno, as prefeituras ainda precisam fornecer estrutura mínima para que as delegacias possam funcionar e também as prefeituras acabam tendo que apoiar o trabalho das forças de segurança como um todo em alguns desses municípios do entorno. Se eleito, quantos policiais o senhor pretende contratar? Em quanto tempo o senhor pode mudar essa realidade e como pode garantir melhores condições de trabalho e também de atendimento a toda essa população? Yuri, o estado de Goiás, nos últimos anos, melhorou muito a questão da segurança pública e vamos reconhecer. Agora, mas falta muita coisa para ser feita ainda. Nós temos várias cidades aqui também do entorno e do estado de Goiás que não tem nenhum policial. Mais de 100 cidades que não tem viatura. Que hoje, você bem falou aqui agora, que tem feito convênio com os municípios, onde os municípios ajudam a pagar hora extra, ajuda a custear as despesas dos policiais locais. Então, nós temos que tratar muito bem a questão da segurança pública. Hoje, o contingente está muito baixo. Agora, os números, eu seria também chutando aqui um número para dizer, eu estou levantando esses números até porque nós vamos fazer, sim, o chamamento de concurso público. Agora, se é 1.000, se é 2.000, se é 5.000, tem candidato que dá número para tudo quanto é lado. Eu primeiro vou fazer o levantamento, até porque eu não posso fazer uma informação que não é verdadeira. Mas que precisa fazer o chamamento, precisa, e nós vamos fazer diferente ainda. Nós vamos fazer as formações desses profissionais que gastam de 1 ano e meio a 2 anos para levar para as regiões onde eles vão atuar. Hoje o chamamento é feito pela capital, vem gente, principalmente dos grandes centros, e depois nós vamos ter que levar esse profissional para o norte e nordeste do nosso estado, gerando mais custo, mais despesa para o estado e o desconforto para as famílias que vão trabalhar nessa região. Candidato, a gente sempre fala de saúde, educação, segurança e, claro, a mobilidade também. São temas que realmente permeiam todo o discurso de quem está se candidatando e da população. Milhares de moradores do entorno, eles passam horas, diariamente em ônibus que são considerados caros e demorados para trabalhar e para poderem vir aqui para o Distrito Federal. A gente fez uma pesquisa e nós constatamos que o senhor apresentou uma indicação para incluir no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a extensão do BRT pela BR-040 até Lusiânia. Mas a proposta ela não se transformou numa solução concreta e viável. O que o seu mandato efetivamente entregou nessa área e que instrumentos o senhor teria como governador para tentar resolver de uma vez por todas esse problema? Porque nossa audiência é muito grande e povo que precisa mesmo lá de Lusiânia, dessa região que usa a BR-040. Vladimir, eu já Alessandro, tive... Alessandro, desculpa. Alessandro. Sem problema. Alessandro, desde que eu cheguei no Senado, nós tivemos uma oportunidade, a questão do PAC. O PAC foi colocado aqui para ajudar a resolver a questão do transporte do entorno, a questão do BRT, que foi uma opção deles, que vai até Lusiânia, que é o transporte através dos ônibus. E nós, através da nossa rubrica, nós colocamos, para você ter uma ideia, 3 senadores do estado de Goiás, um senador colocou a emenda dele de bancada para botar equipamentos na Codevasp, o outro para recuperar uma ponte lá em Tumbiara, e eu coloquei a nossa rubrica, que inclusive é a única que daqui para frente nós temos uma mudança aí por entendimento do ministro Dino, e nós colocamos, hoje nós temos uma rubrica. E essa obra, nós tínhamos indicado 330 milhões para que essa obra pudesse, num investimento de quase 700. E foi já destinado 8 milhões de reais. E o que está acontecendo? A gente precisava fazer um convênio
do governo do Estado de Goiás com o governo do Distrito Federal. E a CBTU começou agora a fazer as audiências públicas. É uma força política. Se eu estiver o ano que vem como governador aqui do Estado de Goiás, nós vamos fazer com que esse modo de transporte possa acontecer. Mas tem uma coisa que eu vou fazer que nenhum outro vai, com certeza, até agora não fez. Nós vamos industrializar a região do entorno. Eu fui secretário de Indústria e Comércio. Essa é a solução definitiva, que as pessoas possam ter o seu emprego próximo da sua casa. Isso aconteceu com nós lá na região do entorno de Goiânia. Hoje Aparecida de Goiânia é uma região que tem grandes distritos, gera emprego e muita renda, assim como o Senador Canedo, com Trindade, com Aparecida. Hoje, a cidade que é dormitório é Goiânia. Essas cidades hoje são prósperas, geram muito emprego e o transporte coletivo dessas regiões estão resolvido com a geração de emprego do lado da casa dela. E é isso que nós vamos fazer aqui para a região do entorno de Brasília. Candidato, pela apuração, a pesquisa que nós fizemos, em 2016, o senhor afirmou que a RIDE não integrou nem desenvolveu lugar nenhum. 10 anos passaram da criação da região integrada do desenvolvimento do DF, a RIDE e do entorno. O que o senhor fez concretamente para mudar essa realidade? A RIDE ainda é capaz de promover a integração entre Goiás e Distrito Federal, Minas Gerais e União, ou chegou a hora de pensar um outro modelo e colocar a RIDE de lado? Olha, a questão da RIDE, você bem disse, todas as cidades que podiam entrar na RIDE, o Congresso Nacional aceitou. Nós temos 34 cidades hoje. Quais foram as ações? Como parlamentar, o que tinha que ser feito, nós fizemos. Agora, como governo do Estado de Goiás, as ações são essas que eu disse agora. O governo tem condição de atuar na área de atuação dele, que é dentro dos seus municípios, aqui do Estado de Goiás. As 11 cidades nossas, aqui que faz parte do entorno de Brasília, cada uma tem uma vocação econômica. É só trabalhar com foco em cada uma delas. Você pega o exemplo de Santo Antônio Descoberto. Hoje nós podemos fazer um grande polo de desenvolvimento, é uma região muito próxima de Brasília, que tem condição de gerar muito emprego e renda, que tem áreas lá hoje. Já Novo Gama também eu tenho grandes áreas para montar um polo industrial. Valparaíso eu já tenho dificuldade, já não tem tantas áreas no município. Cidade Ocidental tem uma vocação muito forte imobiliária, nós podemos pensar também no qual o desenvolvimento de lá. Formosa, muito forte no agronegócio, nós vamos entrar com indústria naquela região. Assim sucessivo em todas as cidades daqui do entorno. É isso que faz o desenvolvimento. Primeiro nós temos que gerar mão de obra qualificada, fazer com que essas empresas interessem em vir para cá, para o entorno do Brasil. E, logicamente, por enquanto, a gente ainda tem incentivos fiscais para a gente ajudar a atrair essas empresas. A partir de 2032, o principal atrativo nosso é fornecimento de mão de obra qualificada. Candidato, o senhor falou, então, né, que a RIDE ela é menos importante do que a geração de empregos nos municípios aqui do entorno, e inclusive citou também que isso pode melhorar a situação do transporte coletivo sobrecarregado, né, como cidades dormitórios. E o senhor tem defendido a industrialização do entorno do Distrito Federal, a criação dos polos econômicos, inclusive as margens das rodovias, da 040 e também da BR-020, mas a região ainda sofre com desemprego ou subemprego, muito dependentes ainda da economia do Distrito Federal. Por que até hoje essas cidades estão desse jeito, dependendo, porque nada avançou ainda? E que metas o senhor traria, se eleito, para conseguir transformar esse discurso, essa intenção, em realidade? Yuri, hoje nós temos um projeto nosso, que é a Meia Passagem. É um projeto que nós vamos, pelo menos, aliviar aqueles moradores das cidades que são do entorno e que vêm buscar o seu sustento em Brasília. Isso já vai dar uma melhorada no custo de vida deles. Mas o desenvolvimento, Vladimir, é quando a gente tiver foco e a gente começar a industrializar essas regiões. E são ações rápidas. Eu fui secretário de Indústria e Comércio e no estado de Goiás nós conseguimos trazer 260 empresas em 1 ano e 8 meses que eu estava no governo. Eu quis, naquela época, como governador não era eu era um secretário, eu queria que tivesse implantado aqui os polos de desenvolvimento, porque isso é uma ação do governo. O governo tem que comprar uma área, tem que fazer investimento em infraestrutura, tem que dar todas as condições
de infraestrutura, inclusive agora com tecnologia, com o apoio das redes de comunicação, de internet, de tudo, para essas empresas virem para cá. E o principal de tudo, oferecer mão de obra qualificada de acordo com a formação de cada desses distritos que vão ser instalados aqui. Essa vai ser a maneira de resolver a questão do emprego e da mobilidade aqui do entorno. Candidato, na campanha de 2022, né, o senhor prometeu trabalhar justamente com a criação de um plano turístico integrado para o entorno, aproveitando justamente, né, o patrimônio histórico e turismo rural em outras regiões aqui. A gente pode se referir também, por exemplo, à questão do Itiquira, né, aquela região ali muito bonita e que é muito frequentada, inclusive, por quem vive aqui no Distrito Federal. Onde é que está esse plano e o que efetivamente pode ser implantado numa eventual, caso o senhor venha a ganhar, seja eleito para comandar o estado de Goiás? Como é que o senhor faria e se manteria esse plano? Vladimir, primeiro que posso dizer assim, que vários governadores deram muito contribuição no desenvolvimento do estado de Goiás. Eu posso citar, inclusive, a passagem deles. Iris Rezende foi um grande governador que abriu estrada, colocou energia. Se o estado hoje é um estado pujante no agronegócio, começou a industrializar, nós devemos a ele. Depois, na passagem, nós tivemos também Marconi, que deu sua contribuição lá no seu tempo. Caiado deu sua contribuição agora. Também está muito bem avaliada a questão da segurança no nosso estado de Goiás. A educação também melhorou. Agora tem uma coisa, esse grande desafio nosso é fazer o desenvolvimento do estado de Goiás. E você falou uma coisa muito importante da questão do turismo. Eu tive agora recente em Caldas Novas, que é o maior polo de turismo nosso aqui no estado de Goiás. Você sabia, Alessandro, que nunca um governador foi lá abrir uma temporada para entender se aquelas pessoas que vêm visitar o nosso estado, que vêm do mundo inteiro, vai dizer que é uma região, que é um momento do ano que é um momento de férias, que a nossa economia é muito pujante nesse momento as indústrias acabam se paralisando, é um momento de férias. Assim, nós temos várias áreas para desenvolver aqui no entorno, como também na região do Vale do Araguaia, que nós vamos gerar muita riqueza. Esses lugares que já estão prontos, que falta pouco apoio para a gente aumentar os recursos. A gente aumentando os recursos do governo do estado de Goiás, nós vamos ter recursos para investir em outras áreas de turismo, que com certeza vai ser também aqui na área do entorno. Mas nós precisamos aumentar a receita do estado, apoiando os turismos que já existem para nós implantar novos. Candidato, a sua candidatura bebe na água do bolsonarismo. O senhor é do PL e, claro, colhe os frutos dessa relação de proximidade com Jair Bolsonaro e com o Partido Liberal. Entretanto, em Valparaíso de Goiás, o então presidente da Câmara Municipal, o vereador Alceu Nascimento Gomes Soares, o senhor sabe bem quem chegou a ser afastado das suas funções pela Justiça, durante uma investigação sobre suspeitas de irregularidades em licitações públicas. Que providências o senhor e a direção do seu partido, o partido do Bolsonaro, o Partido Liberal, tomaram diante dessa situação? E que tipo de trabalho de investigação interna os senhores empreenderam e que tipo de explicações foram cobradas? Enfim, como o senhor pretende trabalhar o combate à corrupção, caso seja eleito, com uma situação dentro de casa, o seu partido, como essa que eu acabei de relatar? Vladimir, o partido PL é o maior partido do Brasil. Então, esses fatos isolados que acontecem no Brasil inteiro, nós não damos conta de evitar. Eu acho que a missão principal lá é a Câmara dos Vereadores de Valparaíso, fazer a investigação e também o pessoal local. A partir do momento que chegar à conclusão que essa pessoa, esse vereador, cometeu um crime, com toda certeza, eu sou presidente do Partido do Estado de Goiás. Ele não vai estar no nosso partido. Mas, de antemão, eu não tenho a informação desse fato, não sei do que ocorreu e não sei também dos direitos de defesa que ele atuou, está atuando ainda. Candidato, uma das bandeiras da atual gestão em Goiás é exatamente a segurança pública. O entorno ainda sofre com altos índices de violência e temos ainda a atuação do crime organizado. O que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança da população no entorno do DF? Yuri,
Como eu disse, nós estamos fazendo um levantamento no nosso plano de governo. Nos primeiros 100 dias, nós vamos ver todas as ações da polícia aqui, os dados. O Estado é muito grande e esse item da segurança pública é muito importante para nós. Para a gente trazer a indústria aqui para o Estado, para o entorno, para a gente trazer empreendedores para investir aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Fazer investimento em infraestrutura, dar com que a condição que a população daqui possa estar segura. O que nós vamos fazer agora com relação à segurança pública? Nós vamos estar chamando, sim, a partir de um ano que vem, novos concursos públicos para a formação de novos policiais e, logicamente, todos os investimentos em infraestrutura, em situações para que o profissional possa atuar aqui no entorno, nós vamos dar a condição para resolver esse assunto, senão nós não vamos ter empresa interessada em vir para cá se os índices de segurança pública não for desejado e para as pessoas possam vir estar aqui no entorno de Brasília. Candidato, nossa audiência é muito grande em Águas Lindas, essa região, né, do entorno aqui, incrível, né, maravilhosa audiência. Eu queria saber o seguinte, Águas Lindas tem lugares ainda que tem problema com água, Cidade Ocidental também, falta de saneamento básico. O que o senhor fez nesse estudo, né, nessa análise para preparação para concorrer ao cargo de governador? Qual a resposta o senhor daria para esses moradores para resolver esse problema? Olha, nós estudamos sim em Águas Lindas, hoje nós temos uma parte do ano, principalmente na seca, que a gente tem falta de água. Agora, isso é questão de foco. Eu, como governador, sou engenheiro e tenho já falado aí a todos os servidores da Saneago. A Saneago tem, ao longo dos anos, tem melhorado também a sua atuação, inclusive com resultados. Agora, nós temos que ter foco. A região do entorno cresce muito acima da média de outras cidades do estado de Goiás. Nós vamos ter que fazer os investimentos. A questão de Águas Lindas, talvez com reservatório, que nós poderíamos já estar construído, esse assunto poderia ser resolvido. Ou até talvez uma adutora buscando água também aqui da barragem de Corumbá. Agora, esses levantamentos e essa atuação, nós vamos estar, se Deus quiser, a partir do ano que vem, atuando para que não falte água aqui na cidade de Águas Lindas. Candidato, qual é a principal diferença entre o seu projeto de governo em relação aos seus concorrentes? O que diferencia e como pretende convencer o eleitorado de que o senhor é diferente? Eu acho que eu vou responder para você com o olhar. Eu venho de uma família muito simples. Eu sou filho de um taxista, de uma mãe costureira, um cara que venceu na vida através do seu esforço. Eu sou engenheiro, sou empresário no Brasil e em alguns lugares do mundo. Tive a oportunidade de ser secretário de Infraestrutura, de Indústria e Comércio, senador da República. Eu conheço os 246 municípios do estado de Goiás. Eu conheço a vocação de cada um deles. Eu conheço como eu posso pegar esse estado, que é um estado muito rico, mas essa riqueza não chega dentro da casa desse que está me ouvindo, que está me assistindo. Então, o que eu quero fazer é isso. O que eu tenho de diferença é que eu vou resolver esses assuntos, até porque faz parte da minha história. Então, essa é a diferença nossa. Quem sofreu, quem sabe o que é pegar uma fila quando precisa da saúde, quem sabe começar uma empresa que quando chega no final do mês e que não tem um recurso para pagar a folha, e principalmente aquele que é obrigado a sair de casa, porque a mãe e o pai não queriam, mas não tem outra saída. Eu fui obrigado a sair da minha cidade de Taquaral para tentar a vida. E como muitos de vocês que estão me escutando, essa é a minha diferença. Eu passei por todas as fases. Eu sei o que é a dor que cada um de vocês sente. Então é por isso que eu quero ser governador do estado de Goiás. Eu vou atuar em todas as áreas, porque eu conheço de todas. Candidato, sobre a educação, o senhor pretende investir nessa região do entorno do Distrito Federal se eleito? Eu acabei de dizer agora, eu só sou empresário por conta da educação. Eu estudei só escola pública, tive a oportunidade de ser engenheiro, de ser empresário. A educação mudou a minha vida. Se nós queremos mudar as pessoas daqui do entorno, nós temos que dar educação. E é isso que eu quero fazer. Onde nós pudermos colocarmos os cursos profissionalizantes para a gente ter formação de mão de obra qualificada do que as empresas precisam. E não aquilo que a gente faz curso hoje aleatório, sem o mercado ter oferta. Nós vamos trabalhar, o curso já foi feito, a carteira está assinada, porque o cara já sai de lá, principalmente os jovens. A questão da primeira infância, que as pessoas possam aprender
Nos primeiros até 8 anos, saber ler, escrever, interpretar um texto, matemática e português. E outra coisa que é muito importante, as escolas cívico-militar. Aonde nós conseguirmos colocar, nós vamos colocar. Isso é um sucesso, é uma coisa que tem me cobrado muito em toda a região que eu passo para o estado de Goiás. E aqui do entorno não é diferente. Candidato, eu vou voltar a falar sobre a RID, né, que é a região integrada aqui do entorno, que ela já existe há 28 anos e ela justamente traz essa ideia de agregar, né, em torno com o Distrito Federal e ter um desenvolvimento sustentável. Eu queria entender do senhor o que o senhor considera como principais barreiras e limites da RID e o que a gente pode fazer para poder melhorar e realmente ocorrer essa integração. A questão da rede que não depende só dos estados, nem do estado e nem do Distrito Federal. Nós precisamos do governo federal. E o governo federal, quando você coloca essa integração de 34 cidades, 29 no estado de Goiás, 4 em Minas Gerais, nós passamos por investimentos do governo federal. A integração que nós podemos fazer hoje com o Distrito Federal e o estado de Goiás, com toda certeza, nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Mas, infelizmente, nós precisamos de recursos do governo federal. E isso não tem acontecido. Pelo contrário, ao longo desses anos, tive no Senado, já estou no segundo mandato, nós começamos com 20 e poucas cidades, depois foi aumentando uma cidade, mas a ação efetiva mesmo, até agora, por parte do governo federal, é praticamente nenhuma. Candidato, vou falar de transporte ainda. E no que diz respeito ao transporte coletivo, os ônibus do entorno que vêm para o Distrito Federal só aceitam gratuidade para idosos acima dos 65 anos. No DF, a partir dos 60, é possível viajar de graça. Por que essa diferença e o que o senhor fez para garantir essa paridade na relação dos idosos do DF com os idosos do entorno nesse período que o senhor permaneceu no Senado Federal? Olha, o Senado não atua dentro de município e também não atua nem no distrito e muito menos na União. Nós aprovamos projeto para que a gente possa melhorar a vida de todos aqueles que moram aqui no entorno. Mas, infelizmente, a ação nossa é legislativa. Quem implanta as ações são os executivos. Então, tanto municipal como estadual, do distrito e da União, que é o que mais, com certeza, é o sistema mais complexo que a gente tem, é o sistema do entorno. São vários entes na mesma decisão que a questão do transporte. Talvez por isso que não tenha acontecido até hoje. Inclusive, a integração entre esse transporte coletivo do entorno com o Distrito Federal é algo que todo político do DF e também de Goiás tenta, discute, promete há muitos anos. Chegamos muito perto, né, do fim desse impasse nesse governo atual, só que uma resposta ficou no ar e por isso ainda não temos essa integração. Para que o entorno do Distrito Federal use o mesmo sistema de transporte coletivo que o Distrito Federal usa aqui dentro, para ampliar, né, para a Grande Brasília, para esses municípios do entorno, precisaria ampliar o subsídio. Quem pagaria esse gasto a mais? Goiás, Distrito Federal ou União? E ninguém quer pagar, por isso que não vai para frente. Ô, Yuri, você tem toda a razão. Yuri, sabe como é que resolveu a questão do transporte integralizado do entorno de Goiânia? Ou da Grande Goiânia? O estado de Goiás paga 40%, a prefeitura paga 40% e as cidades em volta pagam o resto, que são 20% dos 100%. Agora, eu, governador do estado de Goiás, no primeiro dia, vou já chamar os colegas que vão estar aqui para a gente fazer um acordo com o governo federal e também com os dois entes do Distrito Federal. Nós só vamos chegar a essa conclusão na hora que dividir essa conta. Eu vou fazer a minha parte já com a minha passagem para o estado de Goiás. Nós vamos ter em torno aí mais ou menos 150, 160 mil pessoas que usam o transporte nosso, vai dar em torno de quase 300 milhões de reais. Eu já estou colocando isso no nosso custo de orçamento para que eu possa implantar isso. Agora, resolver, nós precisamos juntar a União, Distrito Federal e o estado de Goiás. Candidato, estamos na reta final aqui. Eu queria saber o seguinte, o trem-bala que vai ligar a Goiânia a Brasília, no seu governo, uma vez o senhor sendo eleito, é possível termos essa possibilidade de transporte? Alessandro, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade em pensar grande. Agora, esse estudo, nós não estamos discutindo ele ainda. A partir do ano que vem, quando eu estiver no governo, com toda certeza, eu acho que a gente pode fazer uma parceria assim com a iniciativa privada
Nós temos um eixo de desenvolvimento muito forte, que é de Goiânia, aqui Brasília. E, inclusive, lá atrás, eu dei até muita ideia disso. Nós, quando o governo estava fazendo a questão Minha Casa Minha Vida, nós poderíamos pegar esse eixo de desenvolvimento, criar esses assentamentos dessas casas num eixo que o principal item é o transporte. Eu, ano que vem, com certeza, eu sempre penso grande, até porque um filho de taxista hoje está disputando a maior cadeira do estado de Goiás, é alguém que pensou grande. E eu vou pensar nisso sim. Eu só não tenho a resposta agora, porque isso depende de muita gente. Mas o traçado já tem um eixo aí já de uma ferrovia pronta, que inclusive pode até ser usada. Candidato, um minutinho agora, hein? Empresa Equatorial, o pessoal reclama que não tem iluminação, a iluminação vai, volta e não fica, em torno no escuro. Um minuto, diga lá, o que a gente pode fazer sobre isso? Olha, infelizmente, eu sou a favor das privatizações, mas essas privatizações, principalmente, desde lá da usina de Cachoeira Dourada, que foi privatizada, que era do estado de Goiás, e hoje nós não sabemos aonde foi colocado esse recurso. E depois a venda da transmissão também foi para a Enel e agora está a Equatorial. Esse é o maior gargalo nosso que nós temos que resolver, a questão da energia. Não tem indústria, não tem como nós trazer as empresas para cá se nós não resolver a indústria. Esse é um item que nós vamos ter que também discutir essas privatizações e saber qual é a participação do estado de Goiás para levar a energia onde precisa. Pouco mais de um minuto, por favor, suas considerações finais, candidato. Olha, eu queria agradecer, Alessandro, você, o Vladimir, o Yuri, pela oportunidade e falar com você que está nos acompanhando aqui da região do entorno. Eu quero resolver esses problemas aqui do entorno. A questão do transporte, nós vamos resolver ele no início, fazendo a meia passagem. Na sequência, nós vamos fazer os polos de desenvolvimento. Nós vamos gerar emprego aí do lado da sua casa, em todas as cidades, para que a gente possa dar qualidade de vida. E isso é coisa fácil de ser feita, porque já aconteceu com a região do entorno de Goiânia. Aí nós vamos ter condição de dizer que a pessoa não precisa sair da sua cidade para tentar a vida, ou em outro estado, ou até fora do Brasil. E a questão da educação, o que eu disse a vocês, é o que muda a vida das pessoas. Aonde tiver espaço para a gente possa fazer curso profissionalizante, qualificar a mão de obra para essas indústrias que estão vindo, a mesma coisa com os colégios cívico-militar que nós precisamos ter. E eu queria pedir o seu voto. É o Wilder Moraes, 22. E para presidente, Flávio Bolsonaro, 22. É isso. Candidato, obrigado, viu, pela sua presença aqui na nossa sabatina. E lembrando a você que está em casa que tem mais sabatina com os principais candidatos ao governo do estado de Goiás aqui no Balanço Geral. E é claro, amanhã, quarta-feira, nós vamos trazer para você, quinta-feira, na verdade, nós vamos trazer Marconi Perillo do PSDB. Veja só. Quem vai comandar o futuro do estado de Goiás e do entorno? Chegou a hora de ouvir as propostas. Uma sabatina decisiva comigo, Alessandro Saturno, Yuri Ascar e Vladimir Porfírio. Nesta quinta, 1h30 da tarde, aqui no Balanço Geral, é a vez de Marconi Perillo apresentar suas propostas para o estado de Goiás e para o entorno. Informação com credibilidade para você decidir. Eleições 2026. O voto na Record.